Evangelho de Lucas, capítulo 8, é um texto que já é conhecido, bastante conhecido, por qualquer pessoa que tenha frequentado a igreja durante algum tempo, já ouviu a respeito dessa mensagem, eu tenho certeza que mais de uma vez. Evangelho de Lucas, capítulo 8, lá no versículo 43. Lucas 8, 43, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. E logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Feche seus olhos. Senhor, nós te bendizemos nesta noite, te agradecemos, Pai, por podermos estar mais esta noite na Tua casa, na Tua presença, mais um passo, Senhor, na direção do milagre. Meu Deus, muitos já agradecendo pelos milagres que receberam, muitos ainda buscando, Senhor, de Ti o Teu agir. Meu Deus, abençoa, Pai, que todos sejam edificados com a palavra. Meu Deus, que essa semente, meu Deus, venha cair, meu Deus, nessa terra fértil, que é o coração dessa pessoa que está ouvindo essa palavra nesta noite. E, meu Deus, que todos, Pai, todos saiam deste lugar nesta noite ainda mais próximos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te bendizemos. Diga amém. Fala para quem está perto de você: e que bom que você veio hoje. Vira para alguém, toma coragem, vira para alguém e fala: que bom que você veio hoje. Aleluia, se sente no seu lugar. Essa mulher fazia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. As mulheres sabem aqui, elas passam todos os meses por uma situação dessa, mas acontece e vai embora. É normal na vida da mulher. Não é normal, mulheres? Os homens não sofrem disso, só as mulheres. Para os homens é como a morte, né? A gente fala que uma gripinha para o homem é quase a morte. A mulher, ela aguenta o tranco. E essa mulher, ela sofria disso há 12 anos. Mas para a Bíblia descrever que ela sofria disso, é porque era um mal constante. Era algo constante na vida dela. E esse mal constante causava inúmeros problemas para ela. Pensa que naquela época só existia pano. Então era com pano que se resolvia. E acrescente um detalhe: não tinha chuveiro. O banho era algo raro, bastante raro. Deserto. Região muito árida. Então você vai potencializando o problema que essa mulher vivia. Fora que a própria lei falava que a mulher, naqueles dias, ela não poderia ter contato com o homem, não poderia estar próxima. E essa mulher, a situação dela causava grande sofrimento para ela. Além do sofrimento da questão da saúde, imagino que a saúde dela já não deveria estar bem. Ela deveria estar bastante debilitada, deveria estar bastante fraca. Mas a palavra diz que ela, durante esses 12 anos, ela usou todos os bens que ela tinha para poder procurar os melhores médicos, os especialistas, para tentar resolver. Mas a palavra diz que não foi encontrado ninguém que pudesse resolver o problema dela, ninguém que pudesse curar essa mulher. O sofrimento dela era grande. Agora, acrescente algo a mais, que a mulher nessa situação,
ela não poderia conviver com as pessoas. Ela deveria ser afastada dos outros. Ela deveria ser afastada do próprio convívio familiar. Então provavelmente essa mulher já estava sozinha na vida. A palavra não fala de família. A vida dela não estava boa. E se ela andasse pela rua, ninguém passava perto dela, porque senão se tornaria impuro. Olha isso. Aquela mulher, ela era considerada para a sociedade como uma mulher impura, por causa do problema que ela sofria. Então, ela sentia muita vergonha. Ela estava excluída da sociedade. Mas uma coisa, ela era notada. Essa mulher, por onde ela passava, todo mundo sabia, porque deixava marcas por onde ela passava. A roupa dela já não deveria cheirar bem. Eu imagino as marcas de sangue que talvez tivessem pela roupa dela. Por onde ela parasse, talvez caísse um pouco de sangue, pingasse um pouco de sangue. Imagina o sofrimento, a vergonha dela. E todo mundo notava ela, porque por onde ela passava, deixava rastro. Olha que situação embaraçosa, que situação vergonhosa. Aqui no interior, quando passa um andarilho pela rua, todo mundo vê. Aqui tem pouco. Todo mundo nota, tem algo errado, tem algo acontecendo. E eu vejo que logo as pessoas correm para ajudar, para ver se precisa de algo, o que está acontecendo, da onde veio. Há uma preocupação. Mas aquela mulher, ninguém queria chegar perto dela. Ninguém queria falar para ela assim, vamos lá, o que você está precisando, eu te ajudo. Não, pelo contrário. As pessoas queriam cada vez mais ela afastada. Mas, depois dela ter gastado todos os seus bens, depois dela ter procurado em todos os lugares, ela ter tentado de tudo para que a vida dela pudesse melhorar, ela ouviu falar de Jesus. Olha que coisa! Ouviu falar de Jesus. E então ela vai até onde Jesus está, e ela toca a palavra no meu texto aqui diz borda das vestes. Algumas versões falam orla das vestes. É a ponta do vestido. Os homens usavam vestido, não tinha calça. Ela toca na ponta, na base da roupa. E ela sente que naquela hora algo muda no corpo dela. Mas por que ela não foi abraçar Jesus? Por que ela não pegou nos braços de Jesus? Por que ela não parou Jesus e falou, Jesus, eu preciso da sua ajuda? Porque ela tinha vergonha. Ela tinha vergonha de se apresentar a Jesus. Ela tinha vergonha de olhar de frente para Jesus. Porque todos os homens que ela conhecia já haviam rejeitado ela. Todo mundo que ela conhecia já havia deixado ela isolada. Ninguém queria ela perto, e ela viu Jesus, e ela falou, não vou conversar com ele. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Mas há algo muito grande nisso. Antes dessa mulher se encontrar com Jesus, Jesus estava no meio da multidão, e foi no meio de uma bagunça de pessoas ali. Jairo estava conversando com Jesus, falando a respeito da filha que estava doente. Ontem o Adilson pregou e falou um pouco de Jairo, não foi? Antes disso, Jesus estava conversando com Jairo. E é tudo interrompido. Jesus estava indo na direção para resolver o problema de Jairo. Olha só o contexto. E do nada, no meio daquela caminhada, Jesus para. E ele fala assim, quem me tocou? Quem aqui me tocou? E um olha para o outro e tem aquela bagunça. Quem que tocou Jesus? Quem que encostou nele? Mas por que encostou?
E aí Pedro fala assim: Jesus, mestre, a multidão está apertando o Senhor, qualquer pessoa tocou, está todo mundo aqui, ó, tem um monte de gente. E aí Jesus explica para Pedro: Pedro, mas alguém me tocou de uma forma diferente, porque eu senti que de mim saiu o poder. Eu senti que essa pessoa tocou em mim de uma forma significativa, e ela recebeu algo da minha parte. Alguém tocou diferente na minha vida, alguém tocou diferente em mim, e essa pessoa foi abençoada. E aquela mulher constrangida, abra lá sua Bíblia, no versículo 47, Lucas 8:47. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo o povo, o motivo porque ela havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Aquela mulher, ela foi ficando constrangida, porque Jesus ficou perguntando: quem me tocou? Quem? E Jesus explica: de mim saiu o poder. Essa pessoa foi ela recebeu algo de mim. O que recebeu? O que alguém aqui recebeu? Como se Jesus não soubesse. É claro que ele sabia. Ele queria que aquela pessoa se apresentasse. E aquela mulher toda envergonhada, a palavra diz que ela entende que ela não podia passar ali sem ser percebida. Ela entende que ela estava no meio de um monte de gente, na situação que ela estava, ela não poderia estar naquele lugar. Ela não poderia estar no meio daquele povo. Ela poderia ser apedrejada ali, por causa da atitude dela. Mas ela enfrentou aquela multidão, ela enfrentou aquele povo. E aí ela se apresenta a Jesus, e a palavra tem um destaque, fala que ela foi trêmula, tremendo e temendo. E ela se prostra diante de Jesus. Ela cai aos pés de Jesus. E ela fala o porquê que ela tinha feito isso. Ela explica a situação dela. A situação dela é descrita aqui porque ela explica por que ela foi até Jesus. O que estava acontecendo na vida dela. Qual o problema que ela estava passando. A dificuldade que ela estava vivendo. E Jesus diz a ela: filha, sua fé salvou você. Vá em paz. Quantas pessoas estavam ali tocando Jesus? Quantas pessoas estavam dentro da igreja? Mas ali não era uma igreja, mas aqui é. Quantas pessoas vêm na igreja todos os dias? Quantas pessoas vão na casa de Deus todos os dias? E quantas realmente se aproximam de Jesus com temor, com tremor, e falam assim: hoje eu vou receber o meu milagre, hoje eu vou romper em fé, hoje é o dia da minha vitória. Teve um domingo que eu mandei uma mensagem para o grupo da igreja, para as pessoas que estão no grupo da igreja, e eu falei: se prepare, tome um bom banho, passe o seu melhor perfume, vista a sua melhor roupa. Ah, mas isso vai fazer diferença para Deus? Não. Deus não se importa com o perfume que você usa. Deus não se importa com a roupa que você usa. Ele não se importa se você tomou banho, se você veio direto do trabalho. Mas é você cuidar dos detalhes, para você se preparar para se encontrar com o seu Senhor. Deus, Ele observa os detalhes. Deus observa a dedicação. Um irmão da igreja hoje, antes do culto, falou: pastor, eu vim direto do trabalho. Eu falei: eu também. Somos dois. Eu falei: vai ter mais alguns aqui que vão estar no culto à noite, que vai estar na mesma situação. Então fica tranquilo. Graças a Deus que você está aqui. Está tudo certo.
mas a gente quer ir em casa, se preparar, tomar um banho, para estar na casa de Deus, vestir uma boa roupa. É porque a gente quer se exibir? De forma alguma. Nós queremos estar da melhor forma possível na presença do nosso Senhor. Isso pode fazer a diferença. O tempo que você se prepara para estar com Ele, o tempo em que você busca a face dEle, para você ter um encontro com Ele à noite. E nesses 40 dias a gente tem orado todos os dias, tem jejuado, tem feito os devocionais, lido, ouvido os louvores. Para que tudo isso? Para você chegar um gigante na presença de Deus no culto. Para você chegar batendo o pé na porta. Você fala, hoje é meu dia, chegou a minha vez. Uma vez eu vi uma mulher na igreja, e depois ela batendo um papo, ela conversando, ela declarou o que ela tinha feito, e ela falou assim, pastor, olha que besteira que eu fazia. Eu falei, o que foi, irmã? Ela falou assim, eu via o milagre vindo na vida de um irmão que estava sentado na frente, aí no outro dia eu chegava um pouquinho mais cedo, eu falava, acho que é ali, eu vou sentar ali. Olha só, aí um irmão testemunhava do outro lado lá, aí eu ficava de olho lá, aí eu ia lá, sentar na cadeira que ele estava, falei, Deus está agindo por esse pedaço aqui agora. E ela ficou fazendo isso, semana após semana. Na cabeça dela, ela colocou que se ela fizesse isso, Deus iria enxergar ela, porque Deus estava vendo alguns pontos na igreja. Olha isso, ela tentou, mas não é dessa forma que Deus age. Não é dessa forma. E ela ficava pingando de lugar em lugar. Agora você imagina Jairo, que havia conversado com Jesus, explicado a situação que estava na casa dele. E no meio do caminho, quando Jesus estava indo na direção da casa dele, para resolver o problema dele, essa mulher interrompe. A mulher toca em Jesus, ela é curada, a vida dela é transformada. Todo mundo para saber quem que foi a pessoa que estava ali. Deixa a criança, gente, graças a Deus que está chorando, viva, bênção. E Jairo, no meio daquilo tudo, imagina ele olhando, e ele falando assim, minha casa, parou todo mundo aqui para saber de uma mulher que encostou em Jesus, e a minha filha. Mas depois disso, as pessoas da casa de Jairo chegam no meio daquela multidão e falam para Jairo, Jairo, não incomoda mais o mestre não, porque sua filha já morreu. Olha a situação de Jairo. Eu imagino o que passou na cabeça de Jairo. Deus, mas a minha filha estava para ser atendida pelo Senhor, pelo mestre. Quem que essa mulher veio fazer aqui, no meio do caminho, parar tudo? Era para mim um milagre, essa mulher roubou o meu milagre. Era para minha casa o milagre, essa mulher entrou na frente. Fala para quem está perto de você aí, o seu milagre, ele está reservado para você. Não importa o tempo, não importa o lugar, não é porque alguém recebeu antes que você não vai receber. Um dia eu falei, Deus, o Senhor mirou para lá, o Senhor mirou para lá, mirou lá, eu estou aqui, ó, mas eu não, até agora não me pegou. Ó, eu aqui, Deus, acerta eu. Na minha conversa boba com Deus. Mas tudo tem um tempo, tudo tem um modo, tudo tem um porquê. E a filha de Jairo, Jesus falou para ele assim, perdão, Jesus falou para ele, não temas, apenas creia, a sua filha será salva. Fique tranquilo, acalma o seu coração, o seu milagre está chegando. Fica tranquilo, continua firme,
vamos comigo, o seu milagre está vindo. Fala para quem está do seu lado, fica tranquilo, Jesus está preparando o melhor. Fala para outra pessoa, fica tranquilo, Jesus tem o melhor. O melhor está reservado para nós, o melhor está reservado para as nossas vidas. Tenha paciência. Pastor, você não sabe o tamanho da minha dor. Eu não sei, mas que eu choro, eu choro. Às vezes algumas pessoas, elas compartilham o milagre que elas estão buscando com a gente, e a gente se compadece. Eu preguei aqui que Jesus, ele se compadeceu daquelas pessoas. A gente se compadecer não é sentir dó. Dó não. É a gente sentir a dor do próximo. É a gente se colocar no lugar do próximo. Como é que eu faço quando vem a caixa de oração aqui que nós oramos? O que eu falo para você? Ore como se fosse o seu pedido que estivesse aqui. Ore como se fosse o pedido de alguém da sua família que está sofrendo que estivesse nessa caixa. É você se colocar na posição da pessoa que está precisando do milagre. E eu e a pastora, nós oramos, nós choramos, nós urramos na presença de Deus, pela dor dos irmãos, pelas dores, e nós oramos enxergando o milagre. A gente ora enxergando o dia da comemoração da vitória. A gente ora vendo a pessoa pulando de alegria, chorando de alegria, exaltando o Senhor de alegria, por causa da vitória. É assim que nós oramos e nós choramos, porque nós precisamos enxergar o Senhor realizando nas nossas vidas. A gente não se desesperar, pastor, mas falta poucos dias para acabar os 40 dias de milagres. Acalma o seu coração. Não se desespere, continue firme no propósito, continue ligado em Jesus, continue andando, caminhando com Jesus. Jesus falou para Jairo, não tenha medo, apenas creia, ela vai ser salva, ela vai ser restabelecida, ela vai voltar à vida, apenas creia. Fala para alguém que está perto de você, apenas creia. Basta você crer, basta você acreditar, o Senhor fará grandes coisas.